Opa! Vocês estão bom? E passando aqui para agradecer a todos que fortaleceram os últimos vídeos e também ao nosso primeiro membro do canal. Então, muito obrigado. E você que é novo por aqui, seja bem-vindo. E se alguém ainda não conhece essa obra, todas as informações dela vai estar na descrição. Então, sem muita enrolação, bora começar essa festa! Bora! Na última parte, terminamos com o capitão encontrando aquele barman. Ele estava amarrado e falando pelos cotovelos, mas foi apenas isso. Então, se você está curioso para saber o que aconteceu, para ele ficar desse jeito, então vem comigo. Uma hora atrás, o Cleitão, ele desmontou 2 dedos do corpo dele. Mas só que o Pro tá vendo que o cara é durão, ele já abre aquele sorrisão. Pois malucos que não abrem a boca, mesmo depois de ser desmontado, são aqueles que têm mais informações. E ele gosta disso. O maluco diz para matar ele logo, pois ele não vai dizer nada. Só que o Prota, ele vai tentar outro meio para conseguir essa informação. Ele vê uma foto em uma cabeceira e vai lá pegar ela. Então ele fala para o velhote: maluco, já que tu não vai dizer nada, e se eu encontrar e matar o garoto que tá nessa foto, já que ele parece ser seu filho? O velhote diz que esse garoto não é o filho dele, mas o Prota já sabe que ele tá mentindo. O velhote já se irrita logo, começa a xingar o Prota, perguntando como um nobre poderia ameaçar uma criança. E o Prota nesse momento fala que com toda essa situação, quando ele tá investigando os marginais, diz que eles originalmente não eram pessoas ruins, mas acabaram se tornando demônios, pois eles não têm medo de cometer crimes, pegam pessoas e faz elas ficarem em dívidas com eles, e para manter essas pessoas de bico calado, eles pegam alguém de sua família como refém. E o velhote nesse momento fala que não vai mandar ele saber dessas coisas, já que os presas de sangue vão se vingar dele. Só que o Prota fala para ele pensar com cuidado e escolher sabiamente onde colocar seu dinheiro, já que o Prota estava falando sério quando disse que ia atrás do filho dele, nem que para isso ele tem que falar para todos os cavaleiros ir atrás dele. E ele ainda jura pelo seu nome que vai matar o garoto bem devagar e dolorosamente. Só que antes de fazer isso, ele vai dar mais uma chance pro velho. Você prefere manter a boca fechada pelos presas de sangue e deixar seu filho morrer, ou vai dar as informações que eu quero? A escolha é tua, velho. E foi isso que aconteceu para o velho contar tudo. E lá no esconderijo desses malucos, um doidão tá falando para o chefe dele que uma divisão inteira foi derrotada apenas por uma pessoa. Roman Dmitri, esse é o seu nome. O Cicatriz fica com raiva, mas disse que não acredita nessa história. E como ele tinha causado uma confusão com eles, o Cicatriz, ele quer aumentar o status da gangue dele, matando o nosso garotão. Mas ele se pergunta como uma divisão inteira foi massacrada e por alguém que foi rejeitado pela Academia Real. Então ele pergunta para os seus capanga onde Roman está nesse momento. Os capanga fala que ele saiu do território dele e deve ter conseguido algumas informações. Então o Cicatriz fala para reunir todo mundo, pois hoje eles têm que matar o Roman antes dos cavaleiros entrarem em ação. E lá na casa da família Lawrence, a galera toda tá eufórica, pois uma família chamada de Barco pegou uma quantia enorme do Banco Dourado, pois nesse momento eles estão se preparando para entrar em guerra com a família Lawrence pela posse das terras, já que o terreno onde a família Lawrence está é um terreno fértil e boa para a plantação. Então o barão desse território fala para todos se acalmarem e não importa o que aconteça, eles não vão entregar o território. E já que a família Barco não quer um acordo com ele, eles têm que resistir. E é por isso que o barão arrumou matrimônio com a família Dmitri. E a galera já fica felizona, pois os Dmitri nessa região são os mais ricos. E não importa o quanto os barcos pegaram emprestado, eles não têm mais grana que os Dmitri. E nesse momento, geral já vai elogiando o barão, já que ele pensou na família e isso vai ser para o bem de todos. Só que atrás da porta tá a Flora. Fudeu de vez! A garota, ela tá desesperada, pois escutou toda a conversa e percebe que o plano do pai dela foi todo por água abaixo e tá com medo de contar para ele. Mas quando ela decide contar, um guarda vem correndo e gritando o nome do seu Lorde. E por que esse maluco tá vindo desesperado? É porque os guardas dos Dmitri estão lá no portão gritando, falando para eles abrirem, pois o Roman tá dentro da cidade e ele está em perigo. E enquanto eles estão discutindo isso, um outro guarda aparece e fala que a praça da cidade tá uma confusão. E o capitão, ele já se toca logo e pensa que pode ser o seu mestre. E a confusão que tá acontecendo na praça, assustando geral e deixando um rastro vermelho por onde passa, é porque o brabo, ele tá arrastando o chefe dos presas de sangue até um local público. E o maluco, ele já tá estourado. Então bora saber o que houve. O chefe da gangue subestimou o nosso garoto e tava esperando ele com todos os seus homens armados, prontos para voar em cima do Prota. E era pra ser uma coisa fácil, era o que esse maluco pensava. Só que em um piscar de olhos, o chefe, ele é o único vivo nesse momento. E ele vendo sua galera no chão deitado sem vida, já sabe que ele vai ser o próximo a ir pra vala. E o machão que tava sentado naquele trono momentos atrás, agora ele tá ajoelhado e tá entrando em desespero, pois ele não tá querendo morrer. E enquanto ele tá sendo arrastado, ele tá pedindo misericórdia para o brabo. Só que ele não tá nem aí e joga o maluco no chão. E no meio dessa multidão, o maluco ele pede para deixar ele livre. Ele vai servi-lo como se fosse um cão. Mas o Prota, com sua cara de justiça, ele diz para o maluco que ele deveria ter feito essa oferta antes. E com um pisão, ele afunda a cara do maluco no chão. E nesse momento, todo mundo fica com cara de espanto. E o Prota diz em voz alta: vocês devem conhecer esse marginal. Ele é o líder do Presas de Sangue. Esses marginais foram lá no meu território, causaram confusão
confusão e tentaram enganar as pessoas que moram lá. E depois tentaram me matar quando tentei impedir eles. E o crime desses malucos são claros. Então aqui na frente de todos, vou arrancar esse mal pela raiz. E com toda a força que ele tem, ele mete um pisão na cara do maluco que tá no chão, assim deixando a cara dele amassada e as pessoas assustadas. E quando o guarda chega gritando seu nome, ele ficou surpreso, vendo o chão manchado de vermelho. E depois de toda essa confusão, eles vão lá pra mansão Lawrence. O guarda fala para todos que deixou o Roman entrar só pelo fato dele ser noivo da Flora. Mas depois de 1 hora, ele apareceu na praça, arrastando um maluco, e depois de falar para todos que o cara arrastado era o líder dos presas de sangue, ele executou ali mesmo. E a galera nem tá acreditando, porque esse é o Roman Dimitri. Se fosse o Joãozinho 30, a galera ia acreditar, mas é o Roman Dimitri. Mas o maluco que tá do lado do barão fala que ele deve ser punido só pelo fato dele ter se livrado daquele bosta. Sei. Só que o barão ele tá pouco se importando com isso nesse momento. E assim ele manda chamar o Roman, pois ele quer ouvir pessoalmente dele essa história. E o garoto ele entra cheio das marras. E do seu lado tá o capitão da guarda dos Dimitri. E o maluco já pensa que o Roman fez isso graças à ajuda dele. Então o garotão se apresenta e presta respeito ao barão da família Lawrence. Só que o barão fala para ele ir direto ao ponto. E pergunta por que ele veio ao território dele fazer uma coisa tão violenta. E o prota responde que os marginais eles agrediram um cidadão inocente do território dele. E ele os matou ali mesmo. E depois de uma investigação ele descobriu onde era a base deles, e assim ele resolveu ir atrás de cada um e cortar a cabeça do líder. E este é o resumo de tudo. O maluco ele estufa o peito e vem falar de autoridade, e ele quer saber com que autoridade o prota foi no território dele executar alguém. E o nosso menino responde: olha bem aqui, eu sei que eu não tenho autoridade para fazer isso no seu território, mas eu não podia confiar em vocês para resolver isso, pois o líder dos marginais ele já era conhecido, e ele cometeu muitos crimes aqui, mas foi liberto todas as vezes, e é por isso que eu resolvi tudo sozinho. E nesse momento, um do culpa-bunda ele fica com raiva, e o capitão ele não acredita no que ele disse. Só que a arte da atuação ela ativa novamente, e o prota diz que está desapontado com o barão, pois pensava que iria receber elogios pelo fato dele ter que sujar suas mãos por causa de um problema que os Lawrence ignorou. Então me responda, barão, eu fiz algo errado? Eu não sei. Então nesse momento o barão pergunta para um dos malucos se isso é verdade. Ele disse que conhecia o Ben Millers, mas ele não sabia que ele era o líder dos marginais. O barão finge acreditar nisso e fala para encerrar esse assunto, pois isso não teria acontecido se o território dele tivesse resolvido isso tudo. E fala que vai dar uma recompensa para o Roman depois. Então ele pode sair agora. E o velhote ele já começa a sorrir de felicidade, pois conheceu o genro dele. E o maluco do lado dele ainda fica insistindo, falando que não pode deixar ele se safar. Só que o velhote fala que pode sim, já que ele é o marido da filha dele. O barão ele diz para o maluco que não quer mais ouvir isso, pois agora ele vai contar tudo para a Flora. Então ele manda alguém chamar por ela. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? No caminho para casa, o capitão ele pergunta se insultar o barão tá de boa mesmo, já que no futuro ele pode ficar com raiva. E o prota diz para o capitão que eles não estão se responsabilizando pelo ocorrido, e que ele só mostrou a todos que isso só aconteceu por causa de descuido deles, e que parece que o barão ainda não sabe que a filha dele cancelou o casamento. Então ele não vai punir o noivo da filha. E o capitão nesse momento nem acredita que ele já tinha planejado isso tudo, e fica se perguntando se esse é o mesmo jovem que ele conhecia. E o nosso prota só é brabo desse jeito por causa de sua criação na vida passada, pois o maluco ele foi jogado em um buraco pelo próprio pai, e ele se lembra de suas palavras até hoje. E elas foram as seguintes: se você tem as qualidades para ser meu sucessor, então prove que você é digno do chão duro e frio e sobreviva. Sua morte ou a dos meus outros 12 filhos não são nada para mim, e mesmo que todos vocês morram, eu só vou precisar fazer mais. Então lembre-se disso, a única forma de tu ser digno é reinando sobre tudo. E o pai do Cleitão jogou ele em um buraco onde tinha outras crianças, e não demora muito, e o maluco que se chamava de líder já dá umas bordoadas no prota, fazendo ele cair no chão, e ainda fica provocando o garoto. Mas o prota ele não vai deixar ninguém falar dele, assim ele vai pra cima com tudo. Só que o maluco é mais alto e mais forte, então só mete o socão nele. O menino é derrubado de novo, e quando ele ainda tá no chão, o outro ele só mete vários socos nele. Então voltando lá para a mansão, depois que o prota chegou, ele foi tomar um banho. E olha que homem, hein? E enquanto ele tá nessa paz, ele fica pensando nas coisas que ele já fez depois que ele acordou nesse mundo. E com toda a merda que aconteceu, ele não se arrepende de nada, já que ele não mudou nada em essência, só pelo fato dele ter virado Roman Dimitri. Mas ele ainda não entende muito desse mundo, então ele decide não sair mais do jeito que saiu antes, e fica se perguntando o que deve fazer agora. E nesse momento, um dos seus servos fala que o pai dele tá chamando ele. E lá na sala do barão, o capitão tá falando de tudo que aconteceu, e fala que o prota ele mudou bastante. E nesse momento é nos mostrado
porque o Roman ele era conhecido como inútil, pois o pai dele fala para o capitão que o Roman é o único dos filhos dele que não tem nada de especial, mas que também foi o único filho que presenciou a parte onde eles eram plebeus, mas quando ele ganhou o título de barão, ele dava sempre mesada para o Roman, para todo mundo não desvalorizar ele por ter sido plebeu, pois a única coisa que ele queria era que o filho dele fosse feliz, só que ele nunca pensou que o Roman fosse pelo caminho errado, e uma parte do barão já tinha até desistido do garoto, só que depois dele ouvir essa história, ele ficou cheio de esperança, e quando o Roman chega, o barão ele vai direto ao ponto, e pergunta se ele tomou mesmo conta dos preços de sangue. O prota, ele percebe que o pai dele tá diferente, e se ele contar a verdade, o barão vai ver ele com outros olhos, só que se ele deixar isso para depois, ele pode ficar mais forte e pode crescer ainda mais, então ele pensa se conta uma verdade, só que novamente ele se lembra do tempo que ele passou naquela caverna, quando aquele garoto maior que ele tava metendo umas porradas nele. Ele pegou uma pedra e meteu uma pedrada na cabeça dele, fazendo ele cair no chão, e não parou por aí, com ele ainda no chão, ele meteu mais pedrada ainda, pintando as paredes de vermelho, e quando ele terminou, ele se levantou e falou para todos que estavam ali, que ele derrotou o chefe deles, e que agora ele ia reinar sobre todos, e que todos vão conhecer sua superioridade, e é por isso que ele fala para o barão, sim, fui eu que derrotei todos os preços de sangue. E é isso, pessoal, se você chegou até aqui, deixe o seu gostei para fortalecer o canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhum conteúdo. Então, até a próxima, fui!